Em 17 de dezembro de 1961, um domingo quente em Niterói, o que era para ser uma tarde comum de circo virou uma das maiores tragédias da história do Brasil. Mais de 500 pessoas morreram, a maioria crianças. 2 dias antes, o Gran Circus norte-americano tinha estreado na cidade com propaganda de grande espetáculo. A cidade estava curiosa, lotava. E naquele domingo, o público era enorme, famílias inteiras, gente que veio cedo para garantir lugar, crianças olhando para o alto esperando o final do show. Mas a história daquele incêndio não começa no fogo. Começa numa sequência pequena de atritos, de rancor, de ameaça que ninguém levou a sério do jeito que deveria. Segundo os registros e reconstituições do caso, um ex-funcionário do circo, Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, teria sido demitido pouco antes e ficou rondando o local, inconformado. Houve discussão, houve humilhação, houve a promessa de vingança. E no fim, houve um plano. Na tarde do dia 17, o espetáculo já estava perto do final quando alguém percebeu primeiro a trapezista Antonieta Stevanovich, conhecida no picadeiro como Nena. Ela notou um clarão numa área baixa da lona e gritou o alerta: fogo! O que aconteceu depois foi rápido demais para uma multidão entender. Em poucos minutos, as chamas tomaram a lona. A estrutura do circo lotada virou um labirinto de gente tentando sair por onde conseguia. Havia pânico, empurrão, fumaça e o pior tipo de confusão, aquela em que ninguém sabe onde está a saída mais próxima, só sabe que precisa correr. No caos, a cidade inteira foi puxada para dentro do mesmo pesadelo. As primeiras pessoas a chegar tentaram ajudar como dava, arrancando pedaços, abrindo passagem, carregando feridos. Os hospitais ficaram superlotados. Houve mobilização de médicos e voluntários e o atendimento emergencial precisou crescer no improviso, porque não existia estrutura preparada. E a tragédia não terminou quando o fogo apagou. Nos dias seguintes, o número de mortos continuou aumentando, com as vítimas que não resistiram aos ferimentos. A contagem oficial mais conhecida fala em 503 mortos e mais de 800 feridos, com grande parte das vítimas sendo crianças. Mas até isso carrega uma sombra a discussões históricas sobre números e registros, porque em tragédias desse tamanho muita coisa se perde e o que fica é a dimensão do trauma. A cidade precisou resolver algo impensável, como lidar com tantos corpos, tantos funerais, tantas famílias ao mesmo tempo. O estádio Caio Martins foi usado como ponto de apoio para a produção emergencial de caixões, com carpinteiros trabalhando sem parar. E quando os cemitérios de Niterói já não davam conta, foi necessário usar um terreno em São Gonçalo para sepultamentos. Enquanto Niterói enterrava seus mortos, a polícia corria atrás de respostas. Poucos dias depois, Dequinha e 2 cúmplices foram presos. O caso foi tratado como incêndio criminoso. Houve julgamento e condenações. Anos mais tarde, Dequinha fugiu da prisão e acabou encontrado morto, com o crime nunca totalmente esclarecido. Um pós-capítulo sombrio que alimentou ainda mais a sensação de que nada ali teve um fim justo, apenas um fim possível. Só que existe uma parte dessa história que é maior do que os nomes e os processos. Porque quando você revisita Niterói em 1961, o que aparece não é só um crime. É o retrato de um país que ainda tinha pouca prevenção, pouca fiscalização, pouca estrutura para lidar com tragédias públicas. Um lugar onde uma tarde de lazer podia virar uma catástrofe em minutos e onde a cidade inteira descobriria, tarde demais, que segurança não é detalhe. Muita gente carregou marcas por décadas, e Niterói carregou uma cicatriz coletiva. Hoje, essa tragédia permanece como memória e aviso quando uma multidão se reúne num espaço fechado, quando a prevenção vira exagero, quando sinais de risco são ignorados, basta um instante para o impossível acontecer. E o que mais assusta, olhando para trás, é perceber que naquele domingo de 1961 todo mundo entrou ali acreditando que estava seguro.